Nós hoje teríamos uma agenda, uma pauta muito extensa por causa dos editais, mas nós retiramos, agora estão retirando os editais, adiando para a próxima semana, para melhor consolidação das informações, haja vista que é um grande número, é o primeira entrância, segunda entrância, terceira entrância, né? E um grande número de juízes, que envolve um julgamento muito extenso, além de que dei mais tempo para os colegas que tinham alguns gabinetes que estavam bem aperreados ainda para terminar a avaliação. Então, na próxima semana, nós teremos, os editais serão votados. No primeiro número, nós temos escolha do membro substituto para atuação junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Tá? E aqui, primeiro quero agradecer ao presidente do TRE para que tenha cedido o Votanet para a gente. Muito obrigada, desembargador Leonan. Eu passei para todos os desembargadores que houve o magistrado Celso Kim, ele fez, aqui eu estou narrando o que é que, bem, essa vaga é decorrência da vaga do doutor Edmar Silva, né, no segundo biênio. Eu vou ler a partir daqui em 14 de março, eu vou ler e vocês acompanham e a gente vai votar agora esse recurso. Depois da votação do recurso, eu vou submeter ao pleno, porque o artigo 5º diz o seguinte, que você imediatamente pode colocar a votação para fazer a escolha, tá? E também tem lá um parágrafo único que diz se a gente entender por adiar, a gente pode adiar. Então, eu vou ler primeiro para a gente decidir sobre esse recurso que foi encaminhado da decisão do corregedor, foi encaminhado para o Tribunal Pleno. Então, diz que em 14 de março de 2024, foi publicado no Diário da Justiça, edição 7791, o edital concurso TR Pará 1/2024, que abriu a inscrições para escolhas de membro substituto do TRE aos juízes de direito de terceira instância, devendo ser realizado pela Secretaria Judiciária o prazo de 10 dias, como foi feito, tá? A publicação do edital. Para todos os juízes que quisessem se submeter. Então, a resolução de que a escolha do membro substituto da classe de juiz de direito de terceira instância ocorrerá em razão da vacância, foi que houve, que foi do Marcos Alan, e aqui está do Marcos Alan, e depois foi o Edmar, em 11 de 3 de 2024, ocasião em que Sua Excelência tomou posse como membro efetivo do TRE, consoante informado no ofício 102/24, pela presidência daquela Igreja Corte Eleitoral, sendo tal documento registrado no sistema SIGADOC. Somente poderão concorrer, no item 2, somente poderão concorrer os candidatos que, concomitantes, não incidam nas vedações do artigo 2º da resolução número 8/2024 e que integrem a primeira a quinta parte da lista de antiguidade de magistrado de terceira instância, recompondo-se, em caso de esgotamento dos nomes, conforme preceitua o artigo 3º do aludido normativo, com as alterações trazidas pela resolução número 5/2015. Nos termos da portaria 2.766, as inscrições deverão ser formuladas através de sistema SIGADOC,
com envio do requerimento exclusivamente à presidência do TJ Pará, sendo obrigatório que tal documento seja instruído na forma do artigo 4º, parágrafo 1º e 2º da Resolução número 8 de 2014. 3. Bem, aí continua, e eu digo, se inscreverem para concorrer para a vaga de juiz do Tribunal Regional Eleitoral, o magistrado se inscreveram Celso Quim Filho, Antônio Cláudio von Lorma Cruz, João Batista Lopes do Nascimento e a magistrada Marielma Ferreira Bonfim Tavares. Às folhas 31, a Secretaria Judiciária certificou que transcorreu o lapso de 48 horas sem que tenha sido ofertada impugnação aos inscritos. Em verbos, aqui eu trago, acho que mandei para todos, né? E aqui eu trago como foi certificado esse prazo transcorrido de 48 horas, previsto no artigo 4º, parágrafo 4º da Resolução 008/2014. Fim do prazo para impugnação sem nenhuma manifestação contrária, o secretário judiciário lavrou certidão constante do ID 415, 1657, e deu prosseguimento ao feito, encaminhando ao Serviço de Cadastro de Magistrado que procedeu à juntada de quadro de antiguidade dos juízes de direito de terceira instância, remeteu os autos para o órgão correcional e o prazo foi distribuído sob o número PP 0001621622105/2024 e tal, para o órgão correcional da Justiça, para a Corregedoria, conforme folhas 38. A Corregedoria de Justiça determinou que os autos fossem baixados em diligência, a fim de que os juízes de direito Antônio Cláudio von Lorma, João Batista e Marielma apresentassem documentação complementar, dando integral cumprimento ao normativo supramencionado no prazo máximo de 5 dias, nos seguintes termos. E aqui o corregedor também dá o despacho dele, e o juiz Celso Quim, ele apresentou os documentos, todos os documentos exigidos. Os outros não apresentaram todos, como eu disse. O desembargador corregedor baixou em diligência e deu 5 dias para que fossem juntados. Só a Marielma que não juntou, né? Então, foi aqui desse modo, após analisar o quadro demonstrativo dos magistrados de terceira instância, que é o final, bem como constatar que os juízes de direito João Batista, Marielma e Antônio von Lorma Cruz integram o 5º Constitucional, porém não apresentaram a completude da documentação exigida, portanto, não comprovando que preenchem todos os requisitos legais. Isso aí já é o recurso do juiz. Aí o corregedor mandou que baixasse, como eu já falei, pelo prazo de 15 dias, e os juízes João Batista e Antônio von Lorma, eles apresentaram os demais documentos que era exigido, que eram 2 declarações. E aqui ele diz que todos os 12 completaram a documentação, juntando declaração do próprio punho, de cumprimento do inciso 5, documento tal, e para cumprir o inciso 6, ambos mencionaram o artigo 2º anexar a certidão lavrada pelo diretor de Secretaria de Processamento Judicial das Varas da Fazenda, o João Batista. Então, e assim também o Antônio Cláudio. E aqui no final ele diz que ainda é dele. E aqui no final diz que estão todos os nomes de João Batista e Antônio von Cruz, a fim de integrar, já que eles integraram, eles formalizaram com a certidão que faltava, eles estão aptos a concorrer. Aí o ato contínuo, o Antônio
o Antônio Cláudio von Lormann, ele informou pelo SIGADOC sua resignação quanto ao teor da manifestação da Corregedoria Geral de Justiça, que constatou que o magistrado João Batista preencheu os requisitos exigidos pela resolução para o certame e alegou que o colega teria deixado de cumprir em sede de diligência a exigência do parágrafo do inciso 5 do artigo 2º da resolução 08, uma vez que aduz que a declaração não estaria assinada pelo magistrado, mas por pessoa estranha aos autos do processo, que era Felipe Miguel Alves Júnior. Do mesmo modo, por SIGADOC, o magistrado Celso Quim, em princípio, manifestou resignação em relação ao despacho que a Corregedoria Geral de Justiça proferiu, oportunizando aos magistrados Antônio Cláudio, João Batista e Marielma que apresentasse documentação complementar, a fim de dar integral cumprimento à exigência da resolução. Após, alegou que a leitura do artigo 3º da resolução número 8 teria levado à interpretação de que apenas os magistrados, isso é do Celso, apenas os magistrados que compõem a primeira quinta parte da lista de antiguidade poderão ser membros do TRE. Contudo, a linha B do inciso 2 do artigo 93 da Constituição afirma que para promoção por merecimento deve o magistrado integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade, salvo se não houver como tais requisitos quem aceite o lugar vago. Por fim, consignou que entende que os juízes de direito que não instruíram seus requerimentos com todos os documentos obrigatórios devem ser considerados inaptos. Pelos mesmos fundamentos e das inaptidões declaradas no processo de promoção de magistrados. Em 17 de maio, em nova manifestação, o Corregedor-Geral de Justiça, sobre esse recurso, diz assim: no que tange o recurso apresentado pelo juiz de direito Celso Quim, não merece conhecimento, uma vez que o prazo para inscrição do certame é de 10 dias corridos após a publicação do edital de abertura de prazo para eleição, conforme consta do artigo 1º, parágrafo 1º, a linha I do artigo 4º da resolução, do mesmo artigo que prevê que qualquer concorrente poderá apresentar impugnação no prazo de 48 horas após o fim do prazo para inscrição. Dito isto, observa-se que nenhum dos magistrados inscritos apresentou impugnação no prazo regulamentar, conforme certidão lavrada pelo secretário judiciário. Além disso, o magistrado baseou-se em regras aplicáveis aos processos de promoções e não tratam os presentes autos de processo de promoção, mas de procedimento de eleição ou escolha de membro substituto para o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, que obedeceu estritamente à regulamentação específica, qual seja a resolução número tal alterada, que é 8, alterada pela resolução número 5, cujo o artigo 3º abaixo transcreve. Somente poderão concorrer os candidatos que concomitantemente não incidam nas vedações do artigo 2º, os que compuserem a primeira quinta parte da lista, classe dos juízes, recompondo em caso de esgotamento dos nomes. Desse modo, após analisar as razões das irresignações apresentadas pelo magistrado Antônio Cláudio Celso Quim, entendo que não cabe o acolhimento da primeira, assim como o não conhecimento da segunda, pelas razões assim expostas, e mantenho a manifestação em todos os seus termos. Por fim, o magistrado Celso Quim interpôs recurso para o Pleno, aqui para nós, e diz que das razões do recurso ao Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ele fala aqui nas suas razões. Diz que, ao contrário do firmado na decisão impugnada, o recurso interposto é tempestivo,
realmente não houve, ele diz assim, realmente não houve impugnação no prazo de 48 horas. Após o fim do prazo para inscrição, no entanto, a ausência de impugnação não autoriza o excelentíssimo senhor corregedor a deferir todas as inscrições sem análise da concordância delas com os dispositivos regulamentares, ou seja, é a juntada de todos os documentos obrigatórios. Assim, o objeto do recurso é a decisão do corregedor, que concedeu o prazo aos demais concorrentes para emendar suas inscrições, juntando documentos que deveriam ter sido juntados no prazo decadencial da inscrição, bem como a decisão superveniente que reconheceu que 2 dos citados concorrentes haviam juntado, no prazo concedido, os documentos obrigatórios. Não é porque o recorrente não impugnou as inscrições dos demais concorrentes no prazo de 48 horas, após o fim do prazo para inscrição, que as mesmas deveriam ter sido deferidas pelo corregedor. Ao contrário, reconhecendo que os demais inscritos não haviam juntado todos os documentos obrigatórios, deveria o corregedor tê-los declarados inaptos. E como não o fez, é que se impõe este recurso, interpôs esse recurso. Caso fosse irrecorrível as decisões posteriores ao prazo citado, se poderia simplesmente deferir as inscrições de todos os inscritos, mesmo sem a juntada dos documentos obrigatórios, já que ninguém mais poderia questionar ou abrir o prazo para que se corrigissem as falhas, como foi feito, também porque não se poderia mais questionar. Ao reconhecer que os 3 outros candidatos não haviam juntado os documentos obrigatórios, deveria ter sido prolatada a decisão, reconhecendo a inaptidão deles. Mas, como tal inaptidão não foi reconhecida, e se determinou a intimação deles para emendar. Assim, o recurso foi tempestivo, segundo o segundo ponto da decisão guerreada, ou seja, de que o magistrado baseou-se em regras aplicáveis ao processo de promoções e não tratam os presentes autos de processo de promoção, mas de procedimento de eleição e escolha de membro substituto para o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, que obedeceu estritamente regulamentação específica, qual seja a Resolução 08, alterada pela Resolução 05, cujo artigo 3º abaixo ele transcreve. Que o recorrente argumentou no recurso, aqui reitera que a única interpretação entre os sucessivos, já o sistema caiu. Já entrou? Caiu a transmissão, né? Faz uma direção, fica a maioria está aqui, está voltando. Tá, só um olhar de mais ele, pode ser que não queira. Exato. Então a senhora pode voltar. Aonde foi que eu parei? Tinha acabado de cair. Ah, foi? A senhora volta um parágrafo só na leitura, tá? Não é para votar? Não, acho que não. Caiu o sistema. Caiu o sistema. Não, Não tem problema só não. Já podemos continuar, eu vou voltar esse parágrafo só, que foi aí que ela me avisou, já estava terminando o parágrafo. Sim, o recorrente argumentou no recurso, e aqui reitera que a única interpretação constitucional do artigo 3º da resolução número 08,
alterada pela 05, é que, na ausência de candidatos da primeira quinta parte da lista de antiguidade, deve ser escolhido dentre os inscritos os integrantes dos demais quintos sucessivos, já que o ato normativo em questão retira seu fundamento de validade da linha B, inciso 2, do artigo 93 da Constituição Federal e não pode inovar no ordenamento jurídico sob pena de violação ao artigo 5º, inciso 2 e artigo 37, caput da Constituição Federal. Reconhece-se que realmente as decisões citadas e juntadas aos autos dizem respeito a promoções por merecimento e não a escolha de membro do Tribunal Regional Eleitoral. No entanto, a questão é idêntica e merece idêntica solução. Diante do exposto, pugnou para que o Pleno do Tribunal do Estado, esse nosso tribunal, dê provimento ao presente recurso para considerar os demais candidatos, magistrados inscritos no processo de escolha de membro substituto como inaptos, se apreciar ali inaptos para compor a lista da vaga composta aqui, para que seja composta a lista apenas pelo requerente. Assim é o relatório, e eu digo que o artigo 5º da resolução, que estabelece normas para a eleição dos membros do Tribunal Eleitoral, eu faço tudo que já falou, eu faço toda essa... E, nesse sentido, com base no artigo 5º da resolução número 8, determino a inclusão da matéria em pauta, determinei para julgamento por este tribunal. E aqui, em data de hoje, e aqui eu passo a palavra para o senhor corregedor, se tiver algo a acrescentar. Inicialmente, bom dia a todos. É sempre uma grande satisfação estar aqui reunido com meus colegas, né, a quem eu muito estimo e tenho grande respeito. Essa é uma questão muito simples, a presidência já esclareceu muito bem. Houve a abertura do edital, provocado por um ofício do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Leonan, aqui presente. 4 candidatos se inscreveram, 3 do quinto originário e 1 do 12º quinto sucessivo. Houve o prazo para a impugnação, esse prazo transcorreu livremente, não houve nenhuma impugnação. A Secretaria Judiciária certificou que não houve impugnação. Então, os autos foram encaminhados à Corregedoria, que, analisando a documentação, percebeu que, em relação a 3 candidatos, exatamente os candidatos do quinto originário, essa documentação estava incompleta. E, num despacho ordinatório, possibilitou que os candidatos complementassem a documentação, o que é muito comum. Lembremos que até petição inicial se emenda, não é verdade? Então, é aquela questão, não houve impugnação. Não havendo impugnação, os candidatos estão habilitados a serem apreciados. Dos 3 candidatos do quinto originário, que tiveram a oportunidade de complementar a documentação, só 2 assim o fizeram. A terceira candidata não fez. Então, analisando a documentação apresentada, vi que esses 2 apresentaram toda a documentação necessária. E dei uma manifestação, não é decisão, é apenas uma manifestação, quem decide é o Pleno, uma manifestação de que aqueles 2 candidatos estavam, quem são? Antônio Cláudio e o João Batista. Estavam com a documentação completa e, portanto, aptos a serem apreciados aqui do tribunal na escolha. O outro candidato também tinha a documentação completa, só que ele era do 12º quinto sucessivo. E só teria direito a participar da escolha se não houvesse precedentes, candidatos precedentes do quinto originário. Dessa manifestação, o colega Celso Kim recorre, né? Recurso de manifestação.
Mas o detalhe mais importante, que mesmo que fosse admitido esse recurso de uma manifestação, é que ele não impugnou. E admitir agora essa postergada impugnação seria dar guarida ao nemo venire contra factum proprium. O direito é uma lição basilar que a gente aprende logo nos primeiros anos da faculdade. O direito não socorre aqueles que dormem. Diante disso, não vejo como ser reconhecido esse recurso, Excelência. Esse é o sintético esclarecimento. Obrigada, Excelência. Todos... Alguém quer se manifestar a respeito ou posso escolher os votos? Não, peço a palavra, presidente. Sim. Eu queria só... Esse processo do TRE, ele é regido pela Resolução 005, foi alterada pela Resolução 008, que foi alterada pela Resolução 005 de 2015. Desembargadora Kedma, esclarecimento que a senhora vai... Não, eu só quero um esclarecimento, presidente, porque esse processo ele é regulamentado por resolução diversa do processo de promoção da carreira da magistratura. Então, eu estou vendo aqui na resolução que as inscrições deverão ser realizadas no prazo de 10 dias corridos, através de requerimento dirigido à presidência do tribunal, instruído com os documentos referidos no parágrafo único do artigo 2º. Eu não vejo realmente que a resolução ela consigne aqui um prazo que seja permitido a intimação para juntar documentação que deveria, de regra, ser juntada no momento da inscrição do candidato. E, considerando que no processo de inscrição para promoção e remoção no âmbito da magistratura, esse prazo realmente ele é preclusivo. Então, o candidato ele tem que juntar toda a documentação naquele prazo. Se ele não juntou, eu não vejo, pelo menos eu nunca vi essa possibilidade de intimar para juntar a documentação, que realmente está faltando. Era esse esclarecimento que eu queria nesse ponto, porque se realmente não poderia intimar para juntar documentação que deveria ser apresentada no prazo da inscrição, poderia realmente gerar uma inaptidão daquele candidato e considerar aptos aqueles que realmente juntaram. Nesse caso, claro, ele não está na quinta parte, mas considerando que os 3 que estavam na quinta parte não juntaram a documentação exigida no momento adequado, esse é o esclarecimento que eu gostaria de obter com relação a essa questão, porque nesse contexto, e já não entrando no mérito do recurso interposto, teríamos que ver, o pleno teria que ver se realmente nessa questão de prazo para não seria uma emenda, seria uma intimação para complementar a documentação que faltou,
se isso realmente é permitido ou não. E se isso poderia gerar uma decisão da corregedoria diversa da que foi proferida, porque em vez de intimar para juntar documentos, seria uma decisão de declarar inaptos candidatos. Não está se dizendo que essa decisão, que declararia inapto, daria direito ao candidato que está recorrendo, porque ele não está no quinto. Isso é outra questão, isso é outro ponto. Mas é esse conhecimento que eu gostaria de ter, presidente. Muito obrigada. Palavra ao corregedor. Pois não, excelência. Querida desembargadora Kedma, interessante a sua observação. Mas veja bem, nós estamos falando aqui da escolha de um membro do Tribunal Regional Eleitoral e não de uma promoção na carreira. São situações completamente diferentes. E querer trazer uma regra de promoção de carreira para a escolha de membro do TRE seria aplicar uma analogia em Malaparte, porque seria restringir um direito onde isso não está previsto. Então, era isso que tinha a dizer, excelência. Mas nas resoluções das promoções do tribunal também não está previsto isso. E a corregedoria não permite a complementação de documentos fora do prazo. E a resolução do TRE também, apesar de ser, claro, diferente, não está se falando de promoção, nem de remoção, está se falando de eleição, mas também eu não vejo aqui nada nesse sentido. Então, era só essa a ponderação que eu gostaria de fazer. Eu peço a palavra, presidente. Vânia Bittar, presidente. Eu gostaria de falar, de me manifestar, se não tiver mais motivo na frente. Por favor, sou eu. Desembargadora Kedma, se a senhora observar os procedimentos do Tribunal Superior Eleitoral, é muito comum o relator, monocraticamente, oportunizar o candidato à complementação de documentação. Para Luzia. Excelência, recordo que Vossa Excelência relatou e expôs entre o seu corregedor de início essa matéria não seria para este momento, até porque não houve impugnação. Não foi isso que Vossa Excelência disse? Que no prazo legal, que Vossa Excelência encaminhou à corregedoria por não ter havido impugnação. Já com a certidão de que não houve impugnação. Isto. Então, é importante aqui nós termos isso como visão. Não houve impugnação, porque nós temos que primeiro superar essa etapa, porque a exposição que a desembargadora Kedma coloca para discussão é algo posterior a nós definirmos sobre isso. Não houve qualquer tipo de impugnação, conforme dito pela senhora presidente e pelo senhor corregedor. Foi isso que foi exposto aqui, que não houve impugnação aos candidatos que se inscreveram. O próprio recorrente, ele reconhece que ele, no prazo de 48 horas, ele reconhece que ele não recorreu nesse prazo. Ele faz uma analogia com a promoção e em razão de a resolução 08 a 05 alterada pela 08 é silente. Então, presidente, só para... Presidente, eu gostaria de falar, presidente, com relação ao que a desembargadora Lucinátia pontuou. Presidente, eu gostaria de falar, de me manifestar, é Vânia Bittar. Não, só com relação ao que a desembargadora Lucinátia pontuou, eu gostaria de dizer que este não é o ponto. O fato de não ter havido impugnação não afasta a análise da situação pela corregedoria, no sentido de decidir liminarmente pela inaptidão ou possibilitar a intimação para complementar a documentação. Esse é o ponto que eu estou questionando, independente de não ter havido impugnação. Obrigada, presidente. Presidente, eu gostaria de me manifestar, Vossa Excelência me concede a palavra, eu gostaria de participar da discussão. Estou online. Desembargadora Vânia. Desembargadora, eu gostaria de esclarecer alguns pontos, tá? Pelo que eu entendi da situação. O recurso do doutor Celso Kim, ao que eu entendi, não foi uma impugnação. Ele não me impugnou e ele não nega isto.
ele interpôs um recurso contra a decisão do corregedor, datada do dia 11 de abril de 2024, que determinou aos demais juízes que não haviam instruído o seu requerimento de instrução com os documentos obrigatórios, determinou que eles o fizessem, dando prazo para que assim o fizessem. É contra esta decisão do corregedor que o doutor Celso Quim se insurgiu através deste recurso, que deveria, a meu ver, ir para o Conselho da Magistratura decidir, porque é ele que compete das decisões contra recursos contra as decisões do Conselho da Magistratura, do corregedor. Aí teria que se entender, não estou entrando no mérito ainda, teria que se entender se esta decisão, se isto do corregedor é uma decisão, é um despacho ordinatório, ou esse despacho tem cunho decisório. Porque se assim for, caberia o recurso. E o recurso seria para o Conselho da Magistratura, onde se iria avaliar se ele é tempestivo, me parece que ele não foi intimado, então seria tempestivo em tese, e iria se analisar o mérito da questão, se realmente era possível o corregedor determinar isto, baixar em diligência para que se fizesse a complementação da inscrição. A resolução e o edital, eles fecham a questão no sentido de que as inscrições devem ser realizadas no prazo de 10 dias corridos, através de requerimento dirigido à presidência do tribunal, instruído com os documentos referidos no parágrafo único do artigo anterior. Ou seja, é uma questão concomitante. Requer-se e apresenta-se os documentos necessários. Em não apresentando, é possível baixar em diligência para complementação ou já se dá por inapto. Isso é o mérito do recurso. Então, eu acho que o que a gente tem que discutir aqui é se isto se cabe este recurso contra esta decisão, porque não se está falando de impugnação não houve, ele não impugnou, mas ele se insurge contra esta decisão, esse despacho ordinatório, ou decisão, ou despacho com cunho decisório, que determinou aos juízes que fizessem essa complementação. Então, acho que é por aí entender. Cabe recurso dessa decisão? Essa decisão tem cunho decisório? Ela mudou todo um contexto. Dessa decisão, mudou toda a situação. Os juízes foram tidos como aptos e poderiam ter sido inaptos. Então, essa é a questão que eu gostaria de colocar para que se pudesse ouvir alguém com relação a essa questão, presidente. Obrigada. O corregedor quer novamente se manifestar. Excelência, como foi citada aqui a resolução da questão da promoção como analogia, me foi lembrado, e quero esclarecer a Corte nesse dever que tenho sempre de total transparência, posto como corregedor, não, sou completamente imparcial, não estou aqui em favor do candidato A, B ou C, longe disso. Mas a resolução 9 deste tribunal, no que trata da matéria referente à promoção por merecimento, diz assim, artigo 14, será considerado inapto para concorrer o magistrado que, notificado pela Corregedoria de Justiça para sanar a irregularidade detectada no prazo de 48 horas, deixar de instruir o requerimento com o documento do inciso tal, do artigo tal. Ou seja, até para promoção de requerimento, até para análise de promoção, é possível o candidato completar documentação, sim. Né? Essa alegação de que não é permitida, data venha, desembargadora Kedma, ela está equivocada. É possível. Então, se no caso houvesse analogia a ser aplicada, seria em benefício. Se pode a um, poderia ao outro. Mas, nesse caso, não há norma restritiva, proibitiva, de que na inscrição do processo, na avaliação do processo de indicação a candidato pelo Tribunal Regional Eleitoral, não se permita, de igual forma, também a complementação de uma documentação. Era isso, assim. Presidente, se ninguém for pedir a palavra antes. Sim. Eu lembro aqui do Carlos Maximiliano, né, que era um jurista de escola, onde ele dizia que as normas proibitivas têm que ser expressas. O nosso corregedor,
ele salientou a questão de que o Tribunal Superior Eleitoral tem por hábito fazer isso, não é? Quem passou por lá, desembargadora Célia, desembargador Ricardo, desembargador Leonardo, desembargador Rômulo, que aqui estão presos, desembargadora Luzianádia, sabe que o tribunal suspende, manda pedir informação para complementar. Então, isso é normal. Isso é um processo administrativo, não é um processo judicial. É a mesma coisa na licitação, por exemplo, a comissão tem poderes para ir atrás de documentos para comprovar a idoneidade da licitante que está participando. Enfim, então, realmente, eu entendo como nobre corregedor, não há nada que possa impedir, seja um ou seja outro, senhora presidente. Presidente, mas aí né? nós já estaríamos avaliando o mérito do recurso. Então, é cunho decisório, não é cunho decisório, nós vamos ultrapassar todas essas questões, por mim não tem problema. Essas discussões, desembargadora, estão realmente levando ao mérito do que já vamos votar. Mas foi indicado o pleno, e é o pleno que vai analisar. E quem é que quer falar mais? A desembargadora Zilda. Oi, Excelência, apenas para esclarecer, eu vejo assim que a discussão é um pouco exagerada. Eu entendo assim, o recurso foi intempestivo. Então, por que nós estamos discutindo aí? Vamos decidir. É essa o que nós temos que fazer. Tá certo. O meu entendimento é esse, recurso intempestivo não tem validade, não se vai apreciar nada sobre o recurso. As decisões, as manifestações, tudo levam a seu voto. Então, cada um vota no seu convencimento, tá? Seu convencimento eu vou... Senhora presidente, só para que nós esclarecemos a conclusão de Vossa Excelência, que considerando que não houve impugnação, não deve ser conhecido o recurso, é isso? Não estou dizendo isso, que não deve ser conhecido. Vocês é que vão dizer. Tá? E vão justificar. Eu vou perguntar para o desembargador Rômulo. Presidente, a meu ver, se não houve impugnação, está precluso. Então, não conheço e entendo que está correta a decisão, a manifestação do ilustre corregedor. Luzia Nádia. Excelência, entendo da mesma forma que o desembargador Rômulo. Acompanho aqui o entendimento, inclusive, já exposto pela corregedoria deste tribunal. Desembargadora Vânia Fortes Bittar. Desembargadora, eu peço vênia, mas eu não entendo dessa forma. Eu entendo que é uma decisão não houve impugnação, mas o juiz não está impugnando, ele está se insurgindo contra um despacho que tem cunho decisório, na minha opinião, que determinou a intimação para complementação. Eu acho que não nos compete decidir o mérito deste recurso, não somos competentes, é o Conselho da Magistratura que é o competente para dirimir a questão, inclusive acerca da tempestividade ou não deste recurso. Porque se é uma decisão de cunho decisório, cabe recurso para o Conselho da Magistratura que vai avaliar a tempestividade e o mérito dele. Então, eu peço vênia, posso estar pensando divergente, mas é assim que eu vou entender que deve ser encaminhada a matéria para o Conselho da Magistratura. Mas pode haver a votação, porque o recurso não tem efeito suspensivo. É como eu entendo. Então, não conhece pela incompetência do pleno, seria do Conselho da Magistratura, em razão de que é um despacho do corregedor que tem cunho decisório. É cunho decisório, Sim. cabe recurso Sim. para o Conselho da Magistratura, que não cabe entrar nem na questão da tempestividade, nem do mérito, porque não se trata de impugnação. Sim. Ele está recorrendo da decisão do despacho do corregedor. Ele não está impugnando. Desembargadora Vânia Lúcia. Excelência, eu acompanho o entendimento da corregedoria. Desembargador Constantino. Eu acompanho a manifestação do corregedor. Ricardo Ferreira Nunes. Desembargadora, lamentavelmente eu estou impedido. Claro.
Desculpa. Desembargador Leonardo. Desembargadora, essa dúvida, eu acho que foi dúvida que a desembargadora Vânia Bittar fez, se a competência do pleno ou do conselho. Eu acho que seria prudente nós analisarmos isso aí, viu? Porque se for do conselho, nós não somos competentes para... Seria bom ver o regimento interno. O senhor suspende, então, o julgamento. É pela suspensão do julgamento. Não, a gente poderia ver isso agora aqui. Mas então o senhor diz a mesma coisa que a desembargadora Vânia disse, que não é nossa competência. Não estou dizendo, eu estou querendo tirar minha dúvida também. Eu estou em dúvida, não sei se ela está, mas eu estou em dúvida se a competência é nossa ou do conselho. Então, eu vou lhe deixar por último, o senhor tirar a dúvida. Pode ser. O senhor pega o regimento... Mas, olha, desembargador, eu vou acompanhar o entendimento do corregedor, que eu acho que ele está certo nesse aspecto, para ele não ter nem dúvida. Tá. Eu fiquei em dúvida sobre a competência nossa. Tá? O próprio recorrente ele entrou para o pleno. Pelo jeito, ele é inteligente. Não. Desembargadora Célia. Excelência, eu acompanho também a linha do eminente corregedor. Não conhecimento. Desembargador Leonardo. Bem, presidente. Desembargadora Maria do Céu. Também, excelência, acompanho o entendimento da corregedoria. Desembargador Luiz Gonzaga. Presidente, eu acompanho o entendimento do eminente desembargador corregedor e me parece que a questão sobre competência é bem clara na regra do artigo 1º da nossa resolução, que diz que a escolha dos membros do Poder Judiciário que integrarão o Tribunal Regional Eleitoral será realizada pelo Tribunal Pleno. Então, qualquer matéria que diga respeito à competência recursal é do Pleno também. Obrigado, presidente. Desembargador Maírton. Com a corregedoria, excelência. Desembargadora Exilda. Excelência, eu também acompanho a corregedoria, considerando o mesmo entendimento de que a competência é do Pleno, não da corregedoria. Desembargadora Maria Elvina. Com a corregedoria, presidente. Desembargador José Roberto, já é a pessoa que já é o corregedor. Desembargadora Kedma. Presidente, com as ressalvas que eu fiz, mas com os esclarecimentos feitos pelo corregedor, enfim, considerando que se está aplicando uma analogia, embora eu entenda que não, mas eu acho que deveria ter havido uma decisão da corregedoria sobre a aptidão e inaptidão dos candidatos. Mas isso já foi esclarecido, e nessa questão da competência, também entendo que a competência é do Tribunal Pleno. Nesse sentido, também sou pelo não conhecimento. Não conhecimento do recurso por ele não ter no prazo de 48 horas, é isso, desembargadora? Ou não conhecimento, porque a senhora acha que é do... explique, por favor. Na verdade, eu entendo que a questão dele não tem impugnado em 48 horas, ela não tem... São pontos diferentes. Não deveria ter havido uma decisão da corregedoria sobre aptidão ou inaptidão. Eu não tive acesso à decisão da corregedoria, se justificou a questão da intimação dos candidatos que não apresentaram a documentação para juntar, com base em algum precedente do TSE nesse sentido, ou do CNJ, enfim. Eu não tive acesso a essa decisão da corregedoria. Gostaria até que o corregedor esclarecesse. Mas entendo que, conforme delineou a desembargadora Vânia Fortes,
a decisão da corregedoria que intimou os candidatos que não apresentaram a documentação para juntar, para mim isso tem um viés de despacho, não tem um viés de decisão. Então, nesse ponto, entendo que não caberia recurso. Nessa linha de entendimento, nessa linha de intelecção, eu entendo que não caberia recurso. E por isso, eu vou pelo não conhecimento, por essa questão. E se a corregedoria tivesse decidido realmente, embora haja norma de que a competência do pleno poderia ser submetida ao conselho. Então, nesse contexto, eu sou pelo não conhecimento por inadequação da via eleita. Tá bom. Obrigada. Eu escutei que a senhora tinha dito para o pleno, mesmo achando que o pleno era competente, que a senhora... Não, eu entendo que o pleno é competente, sim, presidente. Eu entendo que o pleno é competente. Agora, a questão primeira que a desembargadora Vânia Forte colocou é qual é a natureza da decisão da corregedoria que intimou os 3 que não juntaram a documentação, qual é a natureza? É despacho ou é decisão? Se é decisão, caberia recurso. Se é despacho, não caberia. Eu entendo que é uma decisão que intima para juntar. Não estou entrando no mérito se deveria intimar ou não. Eu acho que deveria ter uma análise. Se a resolução é omissa, essa intimação ela tem que estar respaldada em algum fundamento. Um precedente, enfim. Mas também não vou entrar nesse mérito. E aí, nessa questão, eu entendo que é um despacho que intimou para juntar a documentação que não foi juntada no prazo de 48 horas, no prazo que era para juntar da inscrição. E não cabe recurso. Esse é o meu entendimento, por isso eu vou nessa linha para não conhecer, presidente. Desembargadora Margui. Acompanho a corregedoria, presidente. Desembargadora Luana. Desembargador Pedro Sotero, por favor, desculpa. Acompanho o corregedor. Desembargadora Luana. Eu acompanho o entendimento da corregedoria. Desembargador Alex. Acompanho também, presidente, corregedor. Desembargador José Torquato. Acompanho inteiramente a manifestação do corregedor, inclusive, mesmo ele não conhecendo do recurso, ele analisou que, mesmo que fosse conhecido, ele não teria provimento. Não teria, porque ele não está no quinto. E não se aplica aquelas regras da promoção, que são completamente diferentes. Então, eu acompanho inteiramente a manifestação da corregedoria. Eu também acompanho a manifestação da corregedoria. Presidente, eu peço a palavra só para uma sugestão. Sim. Considerando que a resolução que trata das promoções e remoções, ela foi alterada, como falou o desembargador Zé Roberto, permitindo a intimação do candidato que não apresentou a documentação no prazo de inscrição para complementar. Então, a minha sugestão, considerando que o processo de eleição do TRE também é regido por resoluções do nosso tribunal, que houvesse alteração na resolução 008/2014, para que também inserisse um parágrafo nesse sentido, permitindo ao candidato que não apresentou a documentação no prazo de inscrição que assim o faça. Tá certo, anotado aí na ata. Tá. Então, por maioria, 1, 2, 3, 4... Quantos foram? Maioria, né? Porque aqui nós temos a maioria, por maioria, acompanhando a 21, foi? 1, 2. Vinte votos.
Então, nós vamos autorizar, no caso, aí eu pergunto, o artigo 5º diz que imediatamente nós podemos proceder. Procederemos à eleição? Então, concorda o pleno, procederemos à eleição. Eu peço eu autorizo a emissão da zerésima. Todos estão logados no Votanet? Isso, entendi. Aqui que eu vou, né? Uhum. Onde que a gente volta? Aqui é? Aonde? Tirou a zerésima? Tá ali, olha, a zerésima está tudo zerado os votos dos dois candidatos, tá? Tá. Que é o doutor. A zerésima já foi gerada e Tá os dois zerado. candidatos, que é o juiz João Batista, que é o número 1, e o número 2, Antônio Cláudio von Lorma. Então, está zerado aí para eles dois. E aqui... Agora não é 5. E agora? Isso apareceu. Ah, eu vou abrir agora. Vou abrir agora. Isso, você está com duas pautas. Agora. A gente escreve? Tem aqui. Pronto. Que, gente? Tá, então, o nome ou número do candidato. O candidato número 1 é o João Batista. O candidato número 2 é o Antônio Cláudio. É aqui? Em cima, prêmio, não. Estão indo. É. Onde
que eu vou botar confirma aqui. Vou botar o número 1. Tem alguém que ainda está aí com problema, com preocupação? Já votou? Desembargador, todos podem votar. Desembargador. A senhora vai ter que digitar o nome da pessoa ou o número, aí depois a senhora vai gerar aqui e a senhora confirma se é. Obrigada. Ocorreu um erro, é? Mas seria o voto para o candidato. Todos já votaram? Desembargador Elvina, você não votou, né? Já, então todos já votaram. Se a senhora autorizar, a gente encerra a votação. Tá? Se todos já votaram, vamos encerrar a votação. Já todos. Então, encerrada a votação. Tudo certo aí? Encerrada a votação. Vamos ali olhar o... Eu não estou enxergando os candidatos. É verdade, é. Que o primeiro ano a gente recebe a casa. Deixa eu só voltar bem aqui na tela. Veja se melhora aqui. Então, a votação está na tela. Membro substituto, para membro substituto, magistrado João Batista Lopes do Nascimento, 16 votos, e magistrado Antônio Cláudio von Lorma Cruz, 5 votos. Nenhum em branco, então, no caso, por maioria de votos, foi escolhido o magistrado João Batista Lopes do Nascimento. Eu determino que seja expedido ao ofício ao TRE, comunicando o resultado da escolha do membro substituto. Era só que nós tínhamos, né?
Então, concluída a nossa votação, como eu já falei, que estava bem baixo, agora que eu estava longe do microfone, vou repetir. O juiz João Batista Lopes do Nascimento foi o escolhido com 16 votos. Tá? E encaminharemos o ofício ao TRE para as providências necessárias. Então, não havendo mais, nós agradecemos a presença de todos, agradecendo a Deus que tudo correu bem e convoco imediatamente o Conselho da Magistratura.